Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Conversa sobre Autismo, que você encontra em vários canais nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Lembrando que o Instagram a gente geralmente não apresenta o episódio completo, então para aquele que quer acompanhar o episódio completo, direto vai para o YouTube e para o Spotify, e a gente tem lá alguns cortes, shorts, é muito mais dinâmico, tá certo? Falar um pouquinho aqui de alguns parceiros antes da gente entrar aqui na apresentação da nossa convidada. Falar um pouquinho do Alberts. Alberts é um parceiro nosso, é uma franquia que se instalou desde o ano passado aqui em Maceió, e você encontra no Maceió Shopping. Eles têm lanches variados, hambúrgueres, sanduíches, batata frita, hot dogs. E eles estão agora com almoços prontos, pratos prontos. Você encontra também através do iFood, no delivery, pode pedir, chega rapidinho, a comida é uma delícia. A gente tem adorado aqui sempre que eles estão mandando pra gente essas opções, tá bom? Lá tá à frente do Alberts é o Rodrigo e a Viviane, e o serviço e alimento perfeito e maravilhoso, como sempre. Falar também sobre outro grande parceiro da gente, é o Júlio Schwartz. Ele é advogado, ele é pai de autista, ele é ativista da causa do autismo também, e ele tem uma grande referência porque ele é o primeiro escritório jurídico que luta pelo direito dos autistas e dos PCDs de uma forma geral aqui no estado de Alagoas. Então, ele é uma referência, tem experiência, é nosso parceiro, hoje é a pessoa que é o escritório que faz a nossa retaguarda e desenvolve todo esse trabalho com a gente na promoção do nosso canal, na edição e na segurança jurídica também das nossas atividades. Então, excelente referência, tem expertise, tem experiência suficiente para auxiliar nas diversas necessidades que qualquer uma das pessoas tiverem, tá certo? @direito autista é onde vocês podem encontrar Júlio Schwartz no Instagram, tá bom? Fazer a apresentação aqui da nossa convidada de hoje. O nome dela é Vanessa Menezes, ela é mãe de duas meninas, a Laura, que tem 8 anos, e Lorena, que tem 4 anos. Ela atua como palestrante, é ativista também pela causa do autismo. Como referência profissional, ela é pedagoga, já formada há 12 anos pela UFAL, pós-graduada em docência do ensino superior pelo SESMAC, análise de comportamento aplicada ao TEA pelo IEPSIS, e neuropsicopedagoga clínica e institucional pela FAVENE. Possui curso de AT, curso de aperfeiçoamento nas áreas de educação inclusiva, TDAH, PEI, teste de rastreamento precoce de autismo, aba e avaliação na identificação dos transtornos de aprendizagem. Ela também é mentora de famílias atípicas e realiza avaliação e acompanhamento especializado de crianças de 2 a 11 anos. Ela produz material e apostila adaptado e é gerente de políticas temáticas de pessoas com transtorno do espectro autista na Secretaria da Cidadania e Pessoa com Deficiência aqui do estado de Alagoas, SecDef. Então, Vanessa, seja bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente para o nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite para falar de um tema que eu adoro, que eu amo, né? Desde quando o autismo surgiu na minha vivência, né? E aí já iniciando mesmo o nosso bate-papo, é algo que se tornou o meu hiperfoco, né? Os autistas, eles têm seus hiperfocos e comigo não seria diferente. Eu me envolvi com a causa porque eu tenho uma filha no espectro, né? Então eu precisei me especializar mais a respeito disso. Dentro da universidade, a gente tem acesso a diversos assuntos a respeito, né? A minha área de formação é pedagógica, então eu estudei sobre desenvolvimento infantil também, e isso acabou facilitando dentro da minha prática para poder enxergar que atrasos eram significativos para minha filha e saber que caminho tomar para poder conseguir fazer o tratamento dela de maneira efetiva. Então, nem sempre esse caminho ele foi um caminho fácil, né? Para se diagnosticar uma criança com TEA, precisa ter acesso a testes específicos que procurem mostrar essas características, porque muitas vezes as mães, quando desconfiam, né, os profissionais
nem sempre vai dar aquele direcionamento, né? E o profissional que eu falo nesse momento é o profissional da pediatria, por exemplo, né? A mãe está ali levando cotidianamente a criança no pediatra e aí vai observar que a criança está tendo um comportamento diferente das outras, que não está desenvolvendo comparado aos seus pares, né? As mesmas crianças da mesma idade, e às vezes até em uma festa de família, a mãe percebe que há uma coisa diferente. E aí, muitas vezes, o profissional que deveria sinalizar de imediato, às vezes não acaba sinalizando. Ou diz assim, espere para colocar na escola, espere para quando tiver há mais 2 anos, para poder investigar. E, na verdade, hoje, como o autismo ele vem sendo muito estudado, né, os artigos científicos estão cada vez mais crescendo nessa área, né, os estudos. Então, hoje a gente já consegue ter mais profissionais capacitados e com testes específicos para diagnosticar de maneira precoce. E, na época, ainda que o pediatra da minha filha não tivesse sinalizado, era algo que me incomodava. Então, eu busquei isso porque, dentro da minha graduação, eu consegui perceber que sinais que ela apresentava que existia um atraso. Então, eu busquei, no meio de tudo isso, registrar, e é uma dica, inclusive, que eu dou às famílias, né? Registre, se você desconfia que seu filho tem um atraso significativo em qualquer fase do desenvolvimento que ele se encontra, seja com 3 meses, 6 meses, 1 ano de idade, você já consegue tomar nota desses atrasos e, na hora que for para o especialista, pedir para que esse especialista, né, avalie com cuidado essas anotações que você faz. Então, vídeos, tudo isso dá para identificar os atrasos que a criança tem. A sua filha que tem um diagnóstico de autismo é a Laura, a mais velha, ou a Lorena? A minha mais velha, a Laura, a minha primeira filha. Você ainda não tinha experiência como mãe? Não. Mas mesmo assim você percebeu? Sim, porque como eu trabalhava em uma escola que atendia o público de autismo, de deficiência de uma maneira geral, né? Muitas crianças que adentravam lá tinham alguma deficiência. E também tinha criança autista. Então, ficou um pouco mais fácil de perceber que esses atrasos que a minha filha tinha estavam diretamente ligados às questões do autismo, né? Porque não é apenas o atraso que vai sinalizar o autismo. É tanto que quando a gente procura o profissional que ele ainda não sente segurança em laudar, ele diz assim, vá fazer as terapias e daqui a 6 meses você volta. Que é aquele CID que ele dá do F884.9, né? Que hoje até já está sendo feita essa transição de mudança de CID. Mas ainda se utiliza muito quando há dúvida, né? E coloca-se a criança em intervenção, porque o que é mais importante nesse momento é fazer a intervenção. E isso não aconteceu com a Laura. Porque como eu tinha o portfólio que eu anotava os marcos de desenvolvimento, né, que ela teve atraso, como eu observava na minha prática pedagógica, né, que eu já era pedagoga, já exercia a minha profissão quando ela nasceu. Então, eu consegui perceber esses sinais. E aí, eu já fui em busca dos profissionais para avaliar, e aí eles aplicaram os testes específicos para a idade dela, porque o que é que acontece? Existem testes específicos para aplicar, né, na determinada idade que ela se encontrava. Então, na época, ela tinha 1 ano e 3 meses. Então, a gente conseguiu fechar o diagnóstico dela antes dos 2 anos. E muitas vezes a gente recebe a orientação que só pode fechar o diagnóstico do TEA depois dos 3, depois dos 4. E isso era uma prática corriqueira há, sei lá, 10 anos atrás. Infelizmente, ainda existe hoje profissionais que não vão sentir segurança em laudar de imediato, mas existem também os profissionais que estão especializados nisso, na intervenção precoce. E aí é possível buscar por neuropsicólogos que tenham formação na área, né, para poder aplicar os testes e que tenham licença e que se especializam nisso, para poder fazer essa avaliação da criança, né, aplicar os testes pertinentes à idade que a criança se encontra, e aí, junto com um conjunto de outros profissionais, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educadores físicos, também começar não só fazer esse acompanhamento, mas essa avaliação, né, constante para ter esse avanço. E aí, com a Laura, o movimento foi o contrário. Primeiro eu fiz essa avaliação. Então, quando eu fui para o neuropediatra, eu já fui com tudo pronto. Você praticamente já tinha um laudo. Você acha que, por ser pedagoga, facilitou mais essa identificação, por você já ter, no período da universidade, já ter pego alguns tópicos tratando sobre essa questão? Também, sem dúvida, mas eu acredito que o que motiva, na verdade, é a força de vontade da gente, enquanto família, conseguir oferecer o melhor para o nosso filho enquanto a gente está aqui. Porque não há um dia
que a gente não pense de como vai ser a vida deles quando a gente não estiver aqui. Mas você falou que percebeu algumas diferenças. Eu vou reforçar nessa questão, porque você disse, não, eu sou pedagoga, e de repente você poderia ter percebido pela sua condição profissional. O que é que você percebeu de diferente que, de repente, poderia servir de alerta para uma família que esteja em casa e que talvez não tenha um grau de instrução, um nível de experiência, Sim. uma condição que facilite a identificação? Uhum. O que é que você sugeriria assim, de pontos para que essa pessoa pudesse observar o seu filho em casa? O não interesse em querer brincar com outras crianças e preferir brincar sozinha, ou brincar de maneira muito pontual com aquela criança e depois se afastar. Foi um ponto que eu observei nela. A regressão de comportamentos que ela já tinha, que era o apontar, que era o sorriso social, o olhar sustentado, né? Essas questões, houveram uma regressão. Ela apresentou esses marcos de desenvolvimento dentro do que era previsto e depois ela parou de dar tchau, ela começou a colocar a mão nos olhos para esconder a visão, ela começou a se deitar mais. E o atraso de fala foi o que mais me chamou a atenção. Depois vieram os movimentos repetitivos e o fato dela não conseguir brincar com função. Então, assim, todo brinquedo que pegava, jogava no chão. Brincava com o brinquedo de maneira disfuncional. Então, o brinquedo era para brincar de chazinho, de fazer comidinha. Ela preferia jogar ele longe, ou então empilhar um em cima do outro, sabe? Então, assim, uma boneca, normalmente quando você dá uma criança, ela geralmente brinca de fazer dormir, de dar comidinha. Para ela, a boneca, se não tivesse um botão para apertar, para ela não fazia sentido. Então, assim, outra dificuldade que ela tinha, que eu notei, que faz muito sentido para as crianças que são diagnosticadas dentro do espectro, é a questão da grama, da areia. Ela colocava tudo muito na boca. E quando era comida, normalmente para comer, ela tinha uma certa sensibilidade. Então, assim, o conjunto disso aí me fez desconfiar que talvez ela tivesse, né, as características para estar dentro do espectro. E aí se confirmou através da aplicação dos testes. Mas foi importante frisar que eu precisei buscar profissionais especializados em intervenção precoce para poder fazer esse diagnóstico, porque ainda há muita insegurança em diagnosticar a criança nessa idade, porque ela está fazendo muita poda neuronal, né? Essas sinapses ainda estão acontecendo no cérebro, ainda vai amadurecer. E aí, por consequência, também existe essa insegurança em laudar. Por isso que eles dizem assim, começamos a intervenção com esse CID e depois, mais para frente, se for, a gente confirma. É porque 1 ano e 3 meses, você falou, né? Entre 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, talvez o profissional ainda não consiga ter o retorno da própria criança com relação a algum... Mas o dia a dia seu, você consegue observar melhor, né? Isso. E aí, talvez, a maneira como eu coletei essas informações para minha filha, né, para Laura, e levei para o profissional que diagnosticou, terminou facilitando para que esse diagnóstico acontecesse de maneira precoce. Mas, como é uma realidade de muitas famílias, né, a gente encontra aí alguns obstáculos para poder conseguir o tratamento completo. E foi daí que eu comecei a me especializar na área, né, porque eu observava que aonde eu buscava, nem sempre o profissional era especializado para atender bebês, que era a idade que ela tinha no momento, e os profissionais não davam as informações completas. Então, se a gente fosse procurar tratamento pelo SUS, a orientação era uma, pelo plano de saúde era outra. E, na verdade, não era muito fácil, porque a gente ainda precisa entender se aquele profissional é especializado para a demanda do TEA, né? E aí, para a idade dela. Então, por muitas vezes, eu consegui fazer tratamentos com ela, mas não eram tratamentos que eram corriqueiros, que não tinha não é que seja um tratamento que não era ainda adequado, né? Mas que não atendia a carga horária dela. Então, é um ponto que a família precisa ficar atenta, porque não adianta ter diagnóstico precoce se você não tem acesso ao tratamento adequado. Não adianta... Porque você enxuga gelo, a verdade é essa. Né? Você aprende, óbvio, com os percalços do caminho, né? Mas eu sentia falta desse desenvolvimento dela ser mais amplo nesse sentido. Então, à medida que eu fui me especializando e buscando outros cursos de aperfeiçoamento, de pós-graduação, eu fui também conhecendo outros profissionais, outras pessoas que também incentivavam. E eu acho que isso faz muita diferença para as famílias, de receber esse incentivo e dizer assim,
ó, você pode ser um agente, né, de facilitador para o seu filho, para fazer com que ele ganhe qualidade de vida através das terapias, porque muito mais do que a quantidade de horas que eles estão na escola, que eles estão em terapia, eles também estão em casa conosco. Nós que somos famílias, né, a gente tem e precisamos dessa parceria com todos esses profissionais para poder isso fazer acontecer em casa. E aí a gente ter a generalização desse aprendizado dessa criança. Então, eu acredito que isso acabou me motivando também para poder começar a fazer o serviço de mentoria para essas famílias. Porque hoje eu consegui o tratamento dela, né, através de liminares, mas para isso eu precisei me especializar. E enquanto mãe eu tive meus obstáculos, né, mas eu acredito que muitas outras famílias que também queiram buscar isso para o filho conseguem se conseguir assim se manter com esse foco. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas a gente consegue. Mas é isso que eu busco conversar com quem eu percebo que ainda não absorveu a ideia do autismo. Você precisa agir de imediato. E quanto mais cedo você agir, melhor são os resultados. Isso. E quanto mais cedo você acreditar que pode ter resultado, realmente os resultados virão. Porque se você esperar, vai ter mais tempo. E o trabalho que você deixa de ter agora, você vai ter muito maior no futuro. Porque se sua filha tem hoje 8 anos, ela vai ter 16, 24, e fazer a terapia ao mesmo tempo que ela vai precisar conviver na sociedade, já vai ser mais difícil. Então, é o momento mais importante é que a gente já venha cuidar agora. Então, realmente é importante essa observação sua, essa atenção e identificação da situação enquanto criança, né? Quanto antes e já cobrar para que sejam feitas todas as terapias, né? Isso, e assim, além dos profissionais que a gente encontra pelo caminho, né, que vai nos motivando e dizendo assim, é por esse caminho, busque, se especialize nisso, ou participe mais de palestras, de congressos, ainda que você não se envolva com um cunho profissional, mas no sentido de mãe, até para você entender e conseguir dialogar com aquele profissional, para saber como que você pode ajudar melhor no desenvolvimento do seu filho no dia a dia. E a participação nos grupos, hoje, né, a gente tem crescente aí, tanto as informações por meio das mídias sociais, conversa sobre autismo é uma oportunidade brilhante a respeito disso, assim, para levar essa informação, né? E existem tantos outros canais, tantos outros profissionais aí que também divulgam o que tem evidência científica comprovada, porque infelizmente é um mercado que se criou, né? E que existem muitas pessoas que vendem ideias, medicamentos, receitas milagrosas e que acabam enganando as famílias. E em paralelo a isso, a gente também tem os grupos de WhatsApp que os pais se ajudam, participam, trocam informações. Então, é um movimento que precisa se fortalecer, que eu acredito que a gente está caminhando aos poucos para isso, né? Porque é através justamente dessa união, né, de informações que a gente vai conseguir propagar essas informações para outras famílias, para que elas sejam beneficiadas sobre toda essa informação que acontece aqui, que acontece em muitos outros momentos. Então, fale. Não, eu quero, aproveitando esse comentário seu, e dentro de um setor, de uma área que você está em atuação, você está falando que é necessário propagar informação, passar, e realmente é importantíssimo isso, quanto mais conhecimento. Mas a nível de estado de Alagoas, você acha que ainda falta caminhar muito com relação ao que as famílias precisam conhecer, cobrar direitos, né? Praticar em casa os cuidados e as terapias e dar continuidade à terapia que é realizada no horário alternativo dele, né? Ela tem a escola, aquelas que frequentam a escola, no outro horário ela deveria estar nas terapias e à noite, teoricamente, ela está em casa com a família. Você acha, como é que você enxerga hoje no estado de Alagoas, como é que está funcionando isso? Olha, a nível de estado, eu vejo que há um esforço enorme em oferecer essa capacitação para os profissionais e os servidores. Então, esse ano passado, né, foi um ano de eleição, e aí a gente teve a criação de uma secretaria que até então não existia aqui em Alagoas, né? Então, a gente tem hoje uma secretaria que olha para a pessoa com deficiência de maneira
a ampliar esse acesso não só para essa família, mas também para os servidores se capacitarem. Então, lá dentro, existem setores que trabalham para essas demandas. E aí, falando especificamente do setor do TEA, que está dentro da Secretaria Executiva, né, a gente executa aí ações para promover esse acesso de formações para esses profissionais que estão na prática com essas crianças, com esses adolescentes, né, e já existe aí, em algumas discussões que a gente acompanha na Assembleia Legislativa e até dentro da própria Secretaria mesmo, né, para se findar. E existem aí alguns centros, né, que vão ser criados a níveis estaduais e municipais, né, porque hoje dentro do Estado a prestação de serviço ela acontece por meio dos centros, né, que já existem e das instituições filantrópicas, né, que aí a gente já tem a APAE, as Pestalozes, a AP, a ADEFAL. Então, são instituições que acabam se vinculando, né, ao município, ao Estado, para poder oferecer esse tratamento. E aí esse tratamento acontece lá dentro, mas ainda é um número muito pequeno. E aí precisa-se desenvolver políticas públicas. É por isso que hoje a gente tem o censo, né? Para poder ter essa ampliação, inclusive vai terminar por esses dias o censo. E aí é importante que quem faça o censo, né? Faça também pensando em construir políticas públicas para isso, porque o Estado de Alagoas precisa conhecer quem são essas pessoas com deficiência e quantas dessas pessoas com autismo, né, existem aqui em Maceió. Quantos em cada município? Quantos estão fazendo escolas? Isso? Quem está fazendo tratamento? Quem não está? Para poder ter acesso a tudo isso. Então, assim, voltando também para essas demandas lá, nossa, da Secretaria, a gente tem também a CIPTEA, né, que foi algo conquistado a nível federal, mas que existia aí várias famílias fazendo as suas carteirinhas através de outras pessoas que confeccionavam e entregavam porque a gente não tinha um documento, né, para poder identificar essa pessoa. Então, A CIPTEA, a partir do registro, ela passa a compor também uma confirmação das informações que estão no censo também, né? Sim, sem dúvida. Uma complementa a outra, né? E aí, diariamente, com a CIPTEA, a família vai poder conseguir garantir a prioridade dela no atendimento da criança, seja numa fila de banco, num hospital, né? Na emergência, quando precisa, ou quando vai para uma consulta. Então, em diversos locais onde a criança dela precisa de um atendimento prioritário, ela, uma vez que ela tem a CIPTEA, ela pode apresentar como uma carteira formal, né? E aí ela é emitida gratuitamente. A pessoa já precisa ter o laudo fechado para poder realizar o cadastro, faz o agendamento pelo JA. E aí aqui em Maceió é no JA do Centro. Em cada município aqui de Maceió existem os CRAs também que fazem, em Arapiraca também é pelo JA. E aí essa carteira vai chegar, né, depois já impressa, para a família poder utilizar. Mas assim, são políticas públicas que a gente se envolve e desenvolve, e é importante esse movimento das famílias não só de buscar para ter acesso a isso, né, porque para além de ser um direito do filho, o Estado vai conseguir enxergar ele como cidadão. Sim. E aí conseguir, de fato, promover políticas públicas efetivas para que, de fato, ele consiga alcançar outros direitos, né, que tudo isso dá acesso. É comum a gente ouvir, principalmente em algumas cidades do interior, pessoas que tinham algum familiar com deficiência, essas pessoas escondiam seus filhos, né? E ao esconder ele da sociedade, ele estava escondendo também do governo e, consequentemente, não possibilitando qualquer política pública de auxílio. Hoje eu acho que é diferente, a gente tem que pensar que as pessoas que têm um filho autista ou com qualquer outra condição de deficiência, que realmente exponha, lógico, não é expor nas mídias, nem nas redes sociais, mas que exponha para o governo poder saber e no futuro a gente poder cobrar, né? Exatamente. Só se faz políticas públicas a partir do momento que há esse diálogo, né? Que o aprendizado vem de todos os lados. Então, se existe um processo democrático para eleger profissionais, para eleger pessoas que nos representem, né, a gente quer a melhoria, né, daquele serviço. Então, assim, o que é que a gente, enquanto cidadão, quando elege, pode cobrar de quem a gente elegeu para poder fazer uma política pública voltada para
o que a gente precisa. Então, assim, falando do autismo específico, então, assim, que políticas públicas para a área do TEA seria importante acontecer para poder dar qualidade de vida para o meu filho, né? Independente dele ser uma criança, independente dele ser um adolescente ou um adulto. Né? Então, essa consciência, ela vem muito a partir, óbvio, do envolvimento que cada um busca, mas também da participação em movimentos, que eu vejo que é algo muito crescente, né? Que vem crescendo o número de movimentos de pais de pessoas autistas, e aí eles acabam se envolvendo em muitos movimentos. E isso não foi diferente comigo. Eu acabei me engajando em muitos movimentos de grupos de pais, que a gente fazia encontros periódicos, isso há 5 anos, há 6, 7 anos atrás. A gente já fazia essas rodas de conversa para alguns pais que conseguiam participar. Né? E, às vezes, até dentro de projetos sociais, que faziam atendimentos mais simples, digamos assim, a gente ia se engajando para levar essa informação para mais pessoas e dizer assim, ó, tá dando certo com meu filho e para você pode ser uma alternativa, porque nem sempre as famílias têm acesso de imediato ao tratamento. Então, muitas vezes, essa via de troca acabava também sendo uma via alternativa para essas famílias. E aí, depois, com o passar dos anos, eu fui vendo que aqui em Alagoas, né, em Maceió, a gente começou a ter um movimento mais findado entre os pais para poder fazer isso acontecer. E o rol taxativo, né, que foi pauta do ano passado, né, que a gente comemorou tanto quando aquilo foi realmente findado e sancionado, porque foi uma luta enorme. Ele é fruto justamente dessa união de movimentos a nível de Brasil. E aqui em Maceió, né, existe o Mobiliza, que a gente conseguiu unir forças aí através de várias parcerias para poder fazer o evento acontecer. O evento aconteceu, a gente teve representante de Alagoas em Brasília e foi emocionante, né, acompanhar todo esse movimento. Então, assim, isso só aconteceu porque os pais de autistas se uniram. A Lei Berenice Piana, que é a lei do autismo, né, como ficou conhecida, a Berenice Piana é a mãe de hoje, um adolescente autista. Então, assim, é a força dos pais que faz tudo isso acontecer. Então, eu acredito que é a grande motivação da gente. Esse podcast existe, leva informação, e ele é dirigido por um pai de uma criança com autismo. Então, assim, eu estou aqui como profissional, mas eu também sou mãe de uma criança com TEA. Então, tantos outros pais que existem aí com ideias, com experiências exitosas, que podem vir a contribuir. Eu acredito que essa força pode até ser um campo muito, como é que eu posso dizer? Um paradigma que a gente precisa quebrar, na verdade, né? Porque a gente não pode aqui romantizar o autismo de maneira nenhuma, né? A gente sabe das nossas lutas diárias que não é fácil conseguir tudo isso. A gente sabe de tudo que a gente tem que abrir mão, de rede de apoio que a gente precisa ter, né? De suporte para essa família, que essa família não é só o tratamento da criança, é o tratamento que essa família precisa ter também, de fazer um acompanhamento, porque para quem só tem um filho e para por ali, você só tem aquela realidade do filho. E quando você tem mais filhos dentro da sua casa? Se o outro filho também tem um diagnóstico, ou se não tem, como é que isso vai impactar? E que vai ter que conviver com aquela realidade de vida. Né? Então, é esse movimento que eu acredito que a gente precisa muito, assim, ainda adocicar esse olhar, mas sem fugir da nossa realidade. E dizer assim, a gente precisa preparar e conscientizar mais a sociedade para isso. Então, quando eu pensei em ofertar o serviço de mentoria para as famílias, foi justamente para que elas não levassem tanta cacetada como eu levei, sabe? Porque ninguém entrega para a gente todas as orientações que a gente precisa. A gente vai aprendendo no dia a dia conforme a gente vai buscando, encontrando as alternativas. E aí, nas mentorias, eu procuro sempre, para além dessas orientações de dizer o que a criança tem direito, aonde você deve buscar, né, o acesso a um transporte, o acesso a uma carteirinha. Eu também procuro enfatizar para que a família entenda se aquele tratamento que ela está fazendo é o adequado para o meu filho. Né? Porque não adianta você estar fazendo um tratamento e não surtir resultados, né? Porque você pode estar levando a criança lá, se ela não tiver o acompanhamento correto dos terapeutas, a quantidade de horas, não é isso? Você não vai ter o resultado esperado. É verdade. Então, assim, por muitos anos, eu acabei fazendo... Minha filha teve diagnóstico precoce. A gente fez a terapia, mas ainda não era
o tratamento adequado. Então, os profissionais daquele período que acompanhou ela foram importantes até um determinado momento, mas foram profissionais que me motivaram a buscar mais aperfeiçoamento para poder conseguir aumentar a carga horária É dela. onde você fez os cursos. Você, como pedagoga, originalmente, passou a ser neuropsicopedagoga, fez curso de AT, e eu queria que você falasse um pouquinho de cada um desses pontos para o pessoal que estiver assistindo entender a importância de cada um desses itens e entender, porque é muito comum se falar, por exemplo, é preciso que uma criança tenha um AT acompanhando ela na escola. Ela, dentro de alguns centros de terapia, ela fica sendo acompanhada por um AT. O que é que um AT faz? Então, nesse período, né, eu precisei ter acesso a outras informações. Então, quando eu comecei a fazer a pós em análise do comportamento, que é a famosa terapia ABA, que tanto está se divulgando aí para tratamento de TEA, né, que é um tratamento comportamental, para esse tratamento acontecer, ele precisa de um AT. Ele precisa também de um coordenador e ele precisa também de um supervisor. E a figura do analista do comportamento, ele entra aí no meio dessa prestação desse serviço. Sem o analista, não tem como ser terapia ABA. E o AT é o profissional que vai aplicar os programas depois que o analista avaliar a criança e produzir os programas, que é específico para aquela criança. Então, o AT ele vai ser essa figura que vai aplicar os programas. Por que eu fiz o curso de AT? A pessoa que me disponibilizou o curso é uma pessoa de coração enorme. Eu agradeço a ela todos os dias, porque esse curso mudou a minha vida. Entendeu? Mudou a vida da Laura. Graças a esse curso, a Laura começou a ter avanço significativo. E aí, essa figura desse AT, ele precisa estar supervisionado pelo analista do comportamento. Então, dentro desse curso, eu comecei a entender como que eu poderia ajudar minha filha a desenvolver melhor as habilidades que ela precisava desenvolver para a idade que ela se encontrava. Então, foi fácil de entender nesse sentido, né? Que programas eu precisava trabalhar com ela. E aí, paralelo, depois que eu terminei o curso de AT, né, já dentro do curso eu consegui essa orientação da analista, e aí ela já foi me conduzindo, você pode fazer dessa maneira, você pode fazer assim. Então, ela construiu os programas para minha filha, e aí ela foi dizendo se eu estava aplicando de maneira correta ou não. E aí, fazendo essa intermediação e essa orientação, enquanto eu ainda estava concluindo o curso de AT. Mas, na prática, o curso de AT, né, ele hoje é ofertado a nível do Brasil, né? E aí, qual é a orientação que eu dou aos pais que queiram fazer um curso de AT? Olhem a grade curricular. Qualquer curso de aperfeiçoamento, de graduação, de pós-graduação que você for fazer, olhem quem são os profissionais que estão fazendo a oferta desse curso. Olhe o currículo Lattes desse profissional, que é um currículo profissional e acadêmico que eles deixam disponível numa plataforma pública. Porque é isso que vai trazer a qualidade para o que você está aprendendo. Porque a gente vê muita gente divulgando conteúdo, divulgando curso, e às vezes a gente não tem acesso à formação acadêmica daquele profissional. Não sabe nem se realmente ele tem o preparo e a experiência que ele diz ter, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a gente acha que está pagando R$ 1.000 por um curso que é maravilhoso, e quando a gente vai olhar a qualificação do profissional, não é tudo isso. Então, assim, para não perder tempo e nem dinheiro, é uma dica que eu dou às famílias, que procurem olhar, né, se esse profissional realmente está qualificado para isso, se aquela instituição para onde você está fazendo o curso é uma instituição que tem profissionais renomados, né? Então, assim, há quantos anos está no mercado? E aí procurar, de fato, fazer um bom curso. Ótimo. Mas você, como pedagoga, e como AT, 1/3 do tempo dos nossos filhos, eles ficam na escola. Sim. Como é que você enxerga hoje que está o desenvolvimento nas escolas com relação à questão do autismo, o ensino das crianças? E aí eu quero que você fale de uma forma geral, escolas privadas e públicas, e a questão da atuação do AT junto à escola, que na maioria das vezes esse AT da escola não está ligado a essa estrutura que você falou, de supervisor, de analista comportamental. Como é que ele vai fazer esse link? Como é que está na tua visão, essa questão? Então, veja só, dentro da Lei Berenice Piana, a gente tem lá um artigo que diz
que desde que seja comprovada a necessidade, né, de um acompanhante especializado para a criança, ele seja disponibilizado por parte da escola. Isso é o que a Lei Berenice Piana diz. E aí, quando a gente vai atrás de uma vaga na escola, o primeiro entrave que a família encontra é: eu digo ou não digo que meu filho tem um diagnóstico de TEA? Porque as famílias ficam temerosas em ter a negativa da matrícula em razão de dizer Da se o escola filho não tem um aceitar. diagnóstico, exatamente. E aí, para além disso, a família ainda fica... Aí, quando a família diz, ó, eu tenho uma criança com TEA, aí o que é que acontece? Eles dizem assim, ó, a gente não... Infelizmente, a gente já tem uma quantidade de alunos com TEA na sala e não vai poder recebê-los. E, na prática, isso é ilegal, né? É crime você recusar, em razão da deficiência da criança, em razão dela ser autista, a vaga. Isso não pode acontecer. Todo fim de ano, quando chega que você não consegue renovar, ou vai trocar criança de escola, ou vai matricular porque recebeu o diagnóstico de TEA, é muito comum perceber o aumento desses casos acontecendo, infelizmente. Então, isso acontece, e para que o poder público tenha ciência e tome as medidas cabíveis, as famílias precisam buscar os órgãos para poder oficializar a denúncia. Algumas famílias fazem isso, outras preferem não fazer de imediato, ou preferem intermediar aí a situação, talvez deixar a criança em casa, talvez tentar uma outra escolinha pequena que pode acolher melhor essa criança, mas, de fato, elas não desistem, né? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Flávia, eu já estou pensando na próxima pergunta aqui, dentro da sua área de atuação, inclusive. Então, assim, o que é que acontece? Para as famílias que buscam a escola como alternativa, aí, normalmente, ela vai para a escola particular, né? O que é que a escola particular diz? Vamos matricular, vamos ver como é que faz, né? Que caminho a gente vai seguir. Mas não disponibiliza o acompanhante especializado. Na sua grande maioria, vai ofertar um estagiário de pedagogia ou de psicologia. Quando a família vê que não está tendo nenhum avanço significativo nesse sentido, porque geralmente esses profissionais, como são estagiários, acaba havendo uma rotatividade. Então, a gente não encontra, de fato, a inclusão, né, como ela deve acontecer. Muitas vezes são escolas que não fazem o PEI, que é o Planejamento Educacional Individualizado que a criança tem direito. Que é obrigatório também. Sim. No início do ano, toda criança na escola tem que ter, né? Isso. O profissional, ele vai avaliar a criança, né, a coordenação, junto com o professor e com o acompanhante dessa criança, vai poder construir isso e ele é individualizado. Então, o PEI que é feito para a Laura não vai ser o PEI que é feito para Manuela, para o João e assim por diante. Então, esse PEI ele precisa ser construído com o profissional que vai estar no dia a dia e individualizado para a demanda dessa criança. Então, na escola, o pai tem que ir na coordenação, junto aos professores, e cobrar que o PEI seja elaborado no início das aulas, do ano letivo, no caso. Isso. E conforme a criança vai avançando, né, nas conquistas dos objetivos que são previstos nesse PEI, vai se desenvolvendo mais atividades até o final do ano letivo, né? É traçado aí metas e objetivos, né, dentro desse PEI. Então, ele precisa ser elaborado inicialmente quando a criança entra na escola. E aí, na prática, que a gente observa que a maioria das escolas não fazem. E, às vezes, as famílias acabam recorrendo a outros profissionais por fora para poder fazer essa visita. Então, quando essa criança ela tem um acompanhamento de um psicopedagogo, de um pedagogo por fora, no ambiente clínico, eles fazem essa visita e fazem essas orientações para que, em conjunto com a escola, né, isso acabe sendo aplicado de maneira efetiva. Aqueles pais que têm condições financeiras para cobrar e contratar alguém para fazer isso. Aquele que tem uma condição financeira mais restrita, ele tem que realmente cobrar. Isso. Na escola. Porque hoje, assim, através de liminares, os planos de saúde têm concedido, né, a capacitação desses profissionais por parte das clínicas. Então, ainda que esse profissional não venha do ambiente escolar e saia do ambiente clínico para ofertar parte do tratamento médico dentro do ambiente escolar, isso não isenta a escola de ter esse profissional e de adaptar esse currículo e esse material dessa criança. A gente tem que entender aí a atuação de cada um desses agentes, né? E quem não tem acesso ao plano de saúde, que não faz tratamento em clínica, que tem esse viés, né, de acesso a esse profissional no ambiente, do ambiente clínico para o ambiente escolar, e quando a escola particular não oferece,
eu vou para a educação pública. E aí eu estou falando de CMEIs, eu estou falando dessas creches, né, que hoje tem no município, das escolas municipais e das estaduais. E aí esse profissional ele vem por meio de uma secretaria especial que existe hoje, tanto no município quanto no estado, que vai designar esse profissional para essas escolas do poder público, né? As escolas municipais e estaduais. E aí, normalmente, as famílias que têm muita negativa na escola particular dizem assim, eu estou cansada de não ter resultado na escola particular e de não ter o acompanhante. E aí elas terminam recorrendo, na verdade, às vezes até famílias que têm condições de custear escola particular, mas se cansa tanto de não ver o resultado, que termina recorrendo à escola municipal e estadual, porque sabe que lá não vai haver a negativa nem de matrícula e nem do profissional para acompanhar o filho no dia a dia. Mas o que eu escuto corriqueiramente nos grupos são relatos de pais dizendo assim, mas faltou água na escola, não vai ter aula, meu filho ainda não iniciou porque a acompanhante precisou trocar e a secretaria não mandou outro. Então, é um diálogo que eu vejo que acontece de maneira constante e que precisa, né, que a família sinalize também para a secretaria que isso está acontecendo, porque às vezes acontece dentro da escola, mas não chegou à pessoa que precisava ter o conhecimento para poder resolver. Então, eu acredito que há muita carência nesse sentido também das famílias saber onde procurar as pessoas certas para poder ter acesso a determinadas informações, para entender se aquele profissional realmente está especializado, porque não adianta, né, ir para a escola pública, porque não vai ter a matrícula negada, porque vai ser mais fácil de ter acesso a um profissional para ficar acompanhando o seu filho no ambiente escolar, se aquele profissional não tiver também todo esse conhecimento para poder fazer, de fato, a inclusão escolar acontecer. Né? Então, mais uma vez, como é importante, né, a família se engajar, se especializar, se aperfeiçoar sobre isso também, para poder aí ajudar esse profissional que às vezes vem somente com 2, 3 disciplinas que ele fez, né, durante a graduação dele, que eles ainda são estagiários, né, ou seja, ainda estão em processo de formação, não estão especializados nisso. E aí a família entra com essa parceria. E essa troca que a gente faz dentro dos grupos, né, o pessoal compartilha muito apostilas e atividades. Eu produzo atividades adaptadas, mas não são atividades adaptadas que podem acontecer de qualquer maneira. A gente tem que observar se aquela criança já alcançou determinada habilidade para poder realizar aquela atividade. Então, não dá para adaptar de qualquer jeito, não é qualquer material que você vai simplesmente pegar uma caixa de papelão, enfiar a garrafa e botar a criança para... No caso que você está falando, a gente já falou do primeiro turno, que é a criança nas terapias. No segundo turno do dia, as crianças nas escolas. E no terceiro turno, ela vai estar em casa, com os pais. E esse material que você trabalha, você como especialista nessa área, é justamente esse material que você prepara para que auxilie os pais a dar um reforço do que é trabalhado tanto nas terapias quanto na escola? Seria isso? Sim, também. Porque, para além do material que se utiliza, né, no dia a dia, pistas visuais que podem ser colocadas em casa para a criança acompanhar. Né? Óbvio que para crianças que têm esse nível de entendimento, que já desenvolveu o cognitivo para isso, você não vai pensar nunca que uma criança de nível 3, de suporte, né, que é mais comprometida, ela consiga executar. Mas uma criança que já tem um nível 3 de suporte, que já está caminhando para um nível 2, ela pode sim executar isso. Então, todo esse material ele é adaptado não só para a realidade do dia a dia, por exemplo, uma pasta de comunicação alternativa, né, que é muito comum, que é o famoso PECS. Muitas vezes a criança, quando ela não tem ainda uma fala efetiva, ela ainda não desenvolveu a fala, é utilizado como uma alternativa para melhorar e ampliar o repertório. Para quem não conhece, por exemplo, ele serve para a criança aprender condições básicas de casa, por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, se alimentar, aquela que tem dificuldade na comunicação, é esse tipo de linguagem que é possível ser feito? Sim, também. Mas o trabalho, nesse sentido aí das atividades de vida diária, que é o que a gente chama de AVDs, ele é um campo mais voltado para terapia ocupacional. Terapia ocupacional, né? Então, aí é o profissional que vai poder estar orientando melhor e dizendo a você em casa como é que você pode conduzir esse aprendizado. Porque no ambiente clínico se faz o treino
sei lá, vamos supor, se dentro do tratamento você chega para a família e diz assim, olha, eu quero muito que a minha criança aprenda eu quero desfraldar ela, quero que ela use o banheiro. Então, assim, é uma coisa que em casa para a gente, para se livrar de fraldas, é a libertação de uma família, né? Porque é um gasto enorme. Então, assim, como é que eu vou fazer isso? Então, se faz um programa de estímulo dentro do ambiente clínico, mas ele precisa se estender para dentro de casa também, para que aquilo haja uma efetividade. Da mesma maneira, escovar os dentes, né? Para os meninos que são maiores, forrar a cama, lavar um prato. São atividades que vai dar aí independência a eles. E esse material seria suporte no caso dos terapeutas ocupacionais. No caso da parte pedagógica, aí teria um material específico para auxiliar no desenvolvimento, no aprendizado da criança, do adolescente, na matéria pedagógica, no conteúdo. Sim. Existem aí alguns modelos prontos já, que a gente vê que o pessoal confecciona, né, e que compartilha nos grupos, mas existe também os modelos que são confeccionados a partir da necessidade da criança. Então, como é que seria esse processo? Vamos dizer, eu quero que você entre nesse detalhe para que o pai e a mãe que assista, ele saiba exatamente qual caminho ele vai pegar, né? Tipo, se ela vai procurar a Vanessa e a Vanessa vai... Como é que seria essa avaliação? Você trataria diretamente, avaliaria a criança e saberia a partir daí qual era o grau de aprendizado que ela precisaria e prepara o material adaptado? Isso. Quando a criança ela vai para a avaliação, né, todo material para ser produzido, ele precisa de uma avaliação. Então, normalmente, o profissional ele vai perguntar, que é o que eu pergunto, né? Qual é a idade da criança? Já foi feita alguma avaliação neuropsicológica dela, né, para ter esse panorama? Faz tratamento? Não faz? É a primeira vez? Já existia algum instrumento que você fez a avaliação dessa criança para poder construir a atividade de acordo com as características que ela apresenta naquele momento? Porque não adianta eu ensinar o alfabeto se a criança ainda não consegue nem compreender quais são as vogais. Não faz sentido. Então, assim, enquanto profissional, a gente sabe exatamente qual é a linha de intervenção que a gente tem que apresentar para essa criança, para ela ir alcançando novas etapas de aprendizado. E aí a criança tem que ser submetida, sim, à aplicação de avaliações específicas da área da pedagogia, da psicopedagogia, para poder aí desenvolver esse planejamento individualizado para ela. Então, não há uma receita de bolo. A gente tem que observar o que é que a criança já sabe, o que é que ela faz de intervenção, com quem ela faz, para poder aí construir um trabalho de parceria. E aí, no momento de casa, os pais saberem exatamente como estimular. Porque muitas vezes a atividade dessas crianças, elas são fracionadas. Elas não são atividades muito extensas, né? A sua grande maioria, às vezes, precisa plastificar o material, às vezes precisa de um material mais concreto e não necessariamente só plastificado. Então, existe aí um conjunto de coisas que precisam acontecer e é por isso que é importante a criança ser avaliada por um profissional para poder construir todo esse material, né, de maneira correta. Com a linguagem adaptada ao melhor entendimento da criança, né? Sim, sim. E os pais seriam também treinados também para aplicar? Então, dentro da prestação de serviço em aba, se prevê esse treinamento parental. E hoje, Brasil afora, a gente tem visto que até fora do Brasil, né, tem sido a alternativa, porque os tratamentos eles terminam sendo muito caros para se manter durante muitos anos. E como essa criança, né, ela tende a crescer, ela vai precisar desse tratamento em outro espaço, e em casa não seria diferente. Então, até para a gente estender esse tratamento que se faz em casa, esse treino parental ele se torna uma alternativa que é importantíssima de acontecer, né? Maravilha. Aí precisa desse suporte de orientação, né? A família tem que procurar um profissional especializado para ter essa orientação e fazer isso de maneira efetiva para poder acontecer em casa. Porque o que acontece na maioria das vezes é que esse treinamento não chega para a família, né? Muitas vezes o plano de intervenção da clínica e às vezes até os próprios pais, muitas vezes deixam na clínica e estão no outro horário trabalhando, né? Às vezes não param. E aí, que alternativas poderia acontecer isso? Seria através desses cursos à distância, né? Que existem hoje nas diversas plataformas, e marcar reuniões periódicas,
no ambiente clínico que seu filho frequenta ou na instituição onde ele frequenta, de demonstrar esse interesse para o profissional que acompanha a sua criança para dizer assim, ó, eu quero aprender, como é que eu posso fazer isso de maneira efetiva em casa, né? Então, é mostrar Ou aquele esse que interesse. não está vendo resultado nas terapias, ele pode entrar em contato com a Vanessa. A Vanessa vai fazer uma avaliação do filho, né? Vai passar toda a orientação, porque é um aprendizado para os pais, que serve também, inclusive, além dele aprender a conviver e trabalhar com seu filho em casa, dando a melhor educação, vai servir também para ele poder cobrar das terapias, né? Porque a partir do momento que os pais têm mais conhecimento sobre o assunto, ele pode questionar se as terapias estão sendo feitas da forma correta, né? Exatamente, porque eu acho assim, no meu olhar, ele acaba sendo diferenciado, porque eu vivencio isso na minha prática. Então, assim, um dia eu busquei isso para minha filha, e hoje tudo isso que ela alcançou, né, outras crianças e outras famílias podem alcançar, né? Se seu filho já não é mais criança, é um adolescente, não há tempo perdido. Então, assim, essa mentoria, para além dessas orientações educacionais, ela também perpassa questões de direitos, ela perpassa também essas questões do tratamento. Então, a gente precisa cada vez mais, né, divulgar essas informações para que outras famílias consigam perceber se o tratamento está sendo efetivo, se de fato a criança está generalizando o que ela está aprendendo. Então, entender como é que funciona essa prestação de serviço também é promover uma conscientização, que é o que a gente pode deixar em vida para os nossos filhos, assim. Conscientizar cada vez mais as pessoas, né, para poder levar essa informação, continuar perpetuando por mais e mais anos. É verdade. A gente tem que preparar um mundo melhor para eles poderem viver nesse mundo no futuro. Vanessa, o tempo da gente está se encerrando. O tempo passou muito rápido. Voou. Eu queria que quem tiver alguma dúvida, quem quiser algum esclarecimento, quem quiser fazer algum contato com a Vanessa é uma profissional altamente competente. Graças a Deus a gente tem conseguido trazer pessoas de referência aqui no estado de Alagoas quando se trata dos diversos temas do autismo, e eu espero poder trazer bem mais gente aqui, bem mais profissionais que atuam nessa área e com a mesma competência dos que a gente está trazendo. Vanessa, se você quiser passar algum contato seu das redes sociais, você fica à vontade também, porque quanto mais conhecimento a gente puder passar e trazer pessoas que possam multiplicar isso, para a gente, para mim particularmente, é algo que eu considero para esse programa, para esse canal, algo fundamental, que é isso que a gente tem que fazer, ensinar as pessoas e fazê-las aprender mais. Eu tenho procurado, assim, fazer algumas publicações não de maneira tão efetiva, né? Porque as demandas do dia a dia exigem demais da gente, mas eu sempre compartilho na minha página. Eu tenho 2 páginas, uma que é sobre o material adaptado e a outra que é a minha página profissional lá, que eu compartilho várias informações sobre autismo. E aí hoje, como eu estou na secretaria, eu alterno, né, entre a vida materna, na secretaria e nos atendimentos. Então, lá eu sempre compartilho mais informações. Eu não vou lembrar o @ agora. A gente vai colocar mas a gente coloca nos comentários. Tanto no Instagram. No Instagram é mais difícil porque a gente só coloca alguns trechos, mas com certeza no YouTube, quem estiver assistindo, assistam, curtam, sigam, compartilhem, e lá vai ter nos comentários o @ do Instagram da Vanessa, onde você vai poder entrar em contato diretamente com ela, qualquer dúvida, ela vai tirar e ajudar vocês a conseguir dar uma condição melhor para seu filho, seu familiar que tem autismo. Então, Vanessa, mais uma vez, obrigado, viu? Agradecer aqui a nossos parceiros. Falar doutor Júlio Schwartz, que é o escritório de advocacia, reforçando que é o primeiro escritório na luta da criança, do direito do PCD em Alagoas. E o Júlio tem filho autista, é atuante da causa autista, pega e entende tudo sobre a legislação do autismo. Então, tem condições plenas e dá toda assistência, todo auxílio a qualquer um que deseja. Quem quiser, faz o contato direto também com eles através do @direitoautista. Quem quiser também pode fazer algum comentário que a gente redireciona. A intenção, mais uma vez dizendo, é trazer o conhecimento e poder ajudar pessoas. Essa é a intenção desse canal. Tá certo? Alberts, grande parceiro da gente, tá sempre conosco. A gente só tem a agradecer.
Quem puder, passa lá no shopping, Maceió Shopping, lanche e refeição, tudo uma delícia, num precinho em conta, tudo maravilhoso. Então, chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast, a gente só tem a agradecer, pedir que vocês multipliquem essa ideia, tragam mais pessoas para assistir. O Instagram é um canal de divulgação, então eu peço para aqueles que puderem, sigam no Spotify e no YouTube, que vocês vão poder ver os episódios completos e aí tem uma aula de todos esses profissionais que a gente vem trazendo aqui, tá bom? Mais uma vez agradecendo, um abraço a todos e até o próximo episódio.